E aqui a palavra que está em Jeremias 3,16 diz, Jeremias 3,16, quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra, naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais, a arca da aliança do Senhor, não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela, não sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Não é para fazer outra arca, não é nem para fazer. Agora, como é que essa turma faz? É complicado isso. Naqueles dias, o que significa? Na era messiânica, de acordo com os versículos 18, depois Jeremias 31, 39. Tá? Quanto ao sentido mais integral do hebraico assim traduzido, veja, nem se fará outra arca. O que significa isso? A arca da aliança, antissímbolo da presença real de Deus, de acordo com 1 Samuel 4:3, será irrelevante quando chegar o Messias. Então nós não precisamos mais da arca, por causa da presença do Messias. E o shofar? O shofar é aquele chifre de carneiro, né? E que é tocado também. Então, se você pesquisar na internet, você vai encontrar vários toques de shofar, são toques diferentes, primeiro toque, segundo toque, terceiro, quarto e assim por diante. Tá? Então, só a turma que é treinada, a quem Deus revelou, aquele negócio todo, vai poder tocar isso. Mas eles dizem que o shofar, ele tem uma forma curva, porque é para nos lembrar que devemos nos curvar diante de Deus. Eu não sabia. Como é que pode? Quer dizer que ninguém que usou o shofar ao longo da história da igreja sabia disso. Lutero não sabia, João Calvino não sabia, Spurgeon não sabia, John Wesley não sabia disso. Olha, é complicado. Outra coisa que eles dizem é que o seu som chama ao despertamento. Quantos avivamentos na história da igreja? Vê se eles usaram o shofar. Se Jonathan Edwards usou o shofar. Vê se os grandes avivamentos da história, vamos trazer o shofar, irmão, vai entrar a arca, irmão, tudo isso. Isso é confusão na obra de Deus. Isso é confusão no meio do povo de Deus. Irmãos, eu não tenho poder, é claro, nem posso ter, de legislar na igreja dos outros. Nem posso e nem quero, Deus me livre. Senão eu teria que assumir responsabilidade por eles. Mas a minha obrigação e a sua é de nos atermos à verdade da palavra de Deus. E falar essa verdade, com amor, mas falar. Então, outra coisa, o shofar chama ao arrependimento. Se isso fosse bíblico, João Batista usaria o shofar. Arrependei-vos. Ué, ele teria que usar. Ainda mais João, está lá inserido no judaísmo. Mas João Batista nunca usou o shofar. Tá? Nunca usou o shofar. E eles dizem ainda que o shofar tem ligação com a volta de Cristo, som de trombeta. O Senhor Jesus virá, né, com a voz de arcanjo, som de trombeta. Nada tem a ver com o shofar. Como é que alguém vai colocar um apetrecho que é usado no Antigo Testamento e que tem no Novo Testamento? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então não tem ligação. Quando fala som de trombeta, é que a volta de Cristo será conhecida. Não é algo que vai ficar para sempre, ninguém vai ficar sabendo, não. Ela provocará um barulho e muito grande, com certeza. E aí tem a menorá, o candelabro, que é descrito lá em Êxodo capítulo 25, versículo de 31 a 37. E depois no capítulo 37, versículo 17 a 24. Este candelabro era formado por 7 lamparinas feitas de ouro batido. Ele era formado por uma haste central, com 3 ramificações de cada lado. Ele era guardado no lado sul do primeiro compartimento do tabernáculo. Ficava aceso todas as noites, quando era apagado, e limpo todas as manhãs, a fim de estar pronto para o uso à noite. Algodão embebido em azeite de oliva alimentava as chamas e mantinha o candelabro aceso. Quando o templo de Salomão substituiu o tabernáculo, foram utilizados 10 candelabros, ao invés de apenas um. Isso está em 1 Reis, capítulo 7, versículo 49, e 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 7. Durante o exílio babilônico, os candelabros, juntamente com outros artigos do templo, foram saqueados e levados pelos caldeus. O novo templo de Zorobabel voltou a utilizar apenas um candelabro. Isso você vai encontrar
É um livro que não está na Bíblia, está na Bíblia católica, porque é um livro apócrifo. Primeiro Macabeu, capítulo 1, versículo 21, depois o capítulo 4, versículo 49. Quando o general Tito conquistou Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, o candelabro de ouro foi removido para Roma, onde posteriormente passou a adornar o famoso Arco de Tito, construído no ano 91 depois de Cristo, como monumento em homenagem ao triunfo romano sobre Jerusalém e sobre o judaísmo. E aí tem o quipá, que o uso do quipá também, que faz parte da indumentária judaica, e segundo alguns judeus messiânicos, eles dão a seguinte informação: quipá simboliza que há alguém acima de você. O significado da palavra quipá é arco, que fica compreensível quando pensamos em seu formato, aqui na cabeça. A quipá é um lembrete constante da presença de Deus. Relembra o homem de que existe alguém acima dele, de que há alguém maior que o está acompanhando em todos os lugares, e está sempre o protegendo, como o arco e o guiando. Onde quer que vá, o judeu está sempre acompanhado de Deus. É costume judaico, desde os primórdios, um homem manter a sua cabeça coberta o tempo todo, demonstrando com isso humildade perante Deus. É expressamente proibido entrar numa sinagoga, mencionar o nome divino, recitar uma prece ou bênção, estudar a Torá, ou realizar qualquer ato religioso de cabeça descoberta. Fica aqui o questionamento: é necessário para um cristão usar um quipá para lhe lembrar da presença de Deus? Não é. É preciso usar esse gorrinho para não esquecer de que Deus é soberano e está acima de todos? Também não é preciso. Não basta para o verdadeiro cristão o fato de que o próprio Deus habita em nós por meio do seu Espírito? Não basta 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que diz: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu não preciso de uma coisa para me lembrar. E eu não vou brigar com ninguém que usa crucifixo. Pode usar. Não vou brigar com ninguém. Mas eu nunca usei. Eu não preciso. Porque o relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, ele é tão intenso, tão real e tão maravilhoso, que dispensa esses objetos. Eu acho que objetos, símbolos, é coisa de criança. É coisa de criança. Por isso que a fé cristã tem poucos símbolos. Ela tem o símbolo da Santa Ceia, ou da ceia, e do batismo. Spurgeon já dizia que o cristianismo não foi feito para os olhos, foi feito para a mente e para o coração. Foi feito para a mente e para o coração. Agora, quando é que você cria objetos e símbolos e toda aquela parafernália toda que tem por aí? Quando a turma é criança. Você consegue botar um bebê para pensar? Não consegue. Põe um garoto, põe uma criança de 1 ano para pensar. Você vai sentar aí e pensar. Depois você volta lá e pergunta: você pensou no quê? Ela tem aquela... Agora, bota um punhado de brinquedo em volta dela. Ela vai pegar e virar para cá, e vai morder, e vai pôr na boca. Tem uma turma de crente hoje que é assim. Se mandar pensar, não sabe. E o que você pensou? Nem sei o que você pediu. Mas bota do lado deles a arruda, um martelinho, a toalhinha, a meia setum, uma bênção, e bota a rosa ungida. Aí eles ficam felizes. O lencinho, o lenço. Aí esses crentes ficam felizes. É uma criançada. Isso é infantilidade. E criança pega tudo que encontra pela frente, tudo. Ela não quer nem saber. Aquilo está em cima do fogão, está queimando tudo, ela vai lá e pega. Ainda que as consequências sejam trágicas, ela vai lá e se queima. Tem gente se queimando assim. Porque criança não consegue pensar, criança não consegue discernir. Então tem um bando de gente hoje no Brasil, e em todo lugar tem. E eu estava vendo uma reportagem essa semana com a minha esposa, no canal 4 da NET, um documentário em francês, o nome era Mama África, e que fala dos televangelistas na África, no Congo e outros países. Está pior do que o Brasil. É muito pior do que aqui. Se você acha que a coisa aqui está feia, aqui é o purgatório. É verdade. Os pregadores são apresentados, e agora vamos ouvir o homem do momento, o artilheiro. É com esses termos. E quando ele vai ministrar, ele já nem ministra mais em nome de Jesus.
porque eu faço agora, porque eu faço, porque isso, aquilo, e eu faço aqui e ali. Como um pregador há pouco tempo aqui no Brasil também orou. Orou e no fim da oração colocou aqui: ó Deus, quem está falando aqui é fulano de tal, viu? Não é nem em nome de Jesus mais. Então nós estamos numa época de muita confusão espiritual. E a época hoje exige de nós discernimento e crescimento espiritual. Senão você vai engolir, vai comer gato por lebre. Porque eu tenho certeza, eu sei disso, e vocês também sabem, que tem multidões aqui no Brasil, e vocês conhecem amigos e familiares, que jamais ficariam aqui sentados para ouvir uma palavra como essa. Eles ficariam indignados. Onde se viu? Tá, porque são crianças. Criança. Tira o chocolate de uma criança para você ver se ela não grita. Ela grita. Agora, tira um prato de arroz com feijão da criança para ver se ela grita. Não grita, não. Mas uma balinha, o chocolate, a criança vai chiar, vai espernear. Então, este é o perfil, um dos perfis da igreja evangélica brasileira. Uma igreja infantilizada, onde os seus líderes não têm o menor interesse em lhes passar discernimento bíblico, discernimento doutrinário, porque se eles começarem a entender a Bíblia, eles não conseguem mais manipulá-los. E eu quero que Deus nos ajude nisso. Não só na Igreja Cristã da Trindade, mas no seu ministério. Você que tem um chamado de Deus para pregar, para ser mestre na palavra, para ser um líder, para ser um educador, que você suba no púlpito, não para enganar, para enrolar, mas para ser fiel a Deus e a sua palavra. Fiel ao seu chamado. Custe o que custar. Você pode morrer pobre. Você pode morrer sem ter aras, sem ter mansão, sem ter isso, sem ter aquilo, sem ter carrão, sem ter avião. Mas você vai morrer em paz na presença de Deus. Glória a Deus. E os devidos.